E por falar em índio, hoje é o dia deles. Esta data foi criada em 1943 pelo então presidente Getúlio Vargas para homenagear esse povo. E quem é de Umuarama conhece a história dos índios que habitavam essas terras? É sobre essa história que eu vou conversar com a arqueóloga Margarida Lavado. Boa tarde, Margarida. Boa tarde. Boa tarde. Margarida, então a gente viu aí que foi decretado, né, pelo presidente Getúlio Vargas em 1943 o Dia do Índio. Teve mais algum fato que a gente possa atribuir esse dia ao Dia do Índio? Em 1940, no dia 19, no México, houve um encontro envolvendo várias outras etnias e 3 anos depois, então, relembrando esse episódio, Getúlio Vargas vai criar um decreto e institui o dia 19 de abril como Dia do Índio. Na verdade, é um dia não de comemoração, mas de reflexão em relação à cultura, a tudo o que aconteceu, com relação à tomada de terras, à desapropriação e também é um pouco de aculturação ou perda de alguns aspectos culturais dessas populações. Com certeza. E aqui, né, na nossa região, a gente sabe que os índios Chetás perderam realmente, né, a sua identidade, não é mesmo, Margarida? Então, quem são esses índios? Bem, primeiro, Chetá significa todos nós, ou nós todos. Esse era o nome que eles davam a si mesmos, né? Não se sabe, na realidade, de onde realmente eles vieram. Acredita-se que eles tenham uma descendência, uma ascendência guarani, eles sejam descendentes desse povo, em virtude da língua ser bem semelhante, né? Eles passaram a habitar a região e, por conta das migrações constantes, em virtude da vinda das populações de origem europeia, eles acabavam migrando e, nessas migrações, eles perderam alguns aspectos da sua cultura. Então, a origem exata não se sabe, porque nós temos poucos documentos a respeito dessa população. Você até comentou anteriormente comigo que a população europeia tinha medo de vir para cá, né, para a região, porque tinha medo dos índios serem agressivos, né? E eles foram levados, então, pela FUNAI, na época que era a SPI, para Curitiba, é isso? Exato. Então, o loteamento de terras começou no Brasil, nessa região, depois da Segunda Guerra Mundial, na década de 40, e, a partir daí, nós vamos ter o loteamento pelas companhias de terras. Muita gente tinha medo de comprar essas terras aqui por conta de serem terras onde habitavam populações indígenas. Medo de que eles fossem selvagens, de que eles fossem agressivos. Então, em virtude dessa questão econômica, o Serviço de Proteção ao Índio foi contactado e essas populações, aquelas que foram encontradas, foram sendo levadas para Curitiba. De Curitiba, elas foram encaminhadas para outras aldeias, aldeias de outras culturas, de índios caingangue, de índios guarani. Então, acabaram, na verdade, misturando um pouco dos aspectos culturais com esses outros povos. E existem ainda pessoas, índios dessa cultura dos Chetás, que possam, né, contar essa história para a gente? Bem, aquele que mais se empenhava, principalmente na preservação da língua, era Tiquém, mas ele faleceu em 2005. Na verdade, foi um ataque, um derrame, um ataque cardíaco, né? E ele estava fazendo um trabalho junto à Universidade de Brasília e quem continuou foi um irmão dele. Hoje existem poucos. Existem 98 descendentes aproximadamente, netos, bisnetos, mas a questão da língua, que é algo marcante para essas populações, ela acabou se perdendo. Nós temos 1 ou 2 índios Chetás que ainda conseguem lembrar de algumas coisas a respeito da própria língua. Você comentou que a língua é o que separa, né, Margarida, uma tribo de outra. Sim. Então, nós temos vários troncos linguísticos. Então, como em relação à cultura material, que são objetos feitos de material lítico, de pedra, de rocha, ou cerâmica, ou adornos, enfeites, tudo isso às vezes é muito semelhante aos nossos olhos. Então, é necessário ser um especialista para você identificar as características peculiares de cada cultura, né? Mas a língua, ela é algo que é determinante, os sons, a denominação que eles dão a certos lugares ou a certas coisas, né? Então, a língua, ela cria a identidade de um povo, tanto que nós nos identificamos com a nossa língua, que, embora seja a língua portuguesa, tem, né, características específicas. Os índios também são assim, né? Todas as culturas. Então, a língua, a preservação da língua é fundamental. E existe um deles que ainda está trabalhando com a Universidade de Brasília para tentar preservar o que resta. Exato. E por eles, eles mudavam, né, constantemente, né, a sua tribo, porque eles viviam em pequenos grupos. Então, por isso, fica ainda mais difícil a gente achar resquícios dessa cultura? Bem, os índios Chetá, eles eram obrigados a migrar, principalmente por conta, a partir da década de 40 e mais intensificamente na década de 50, por conta da desapropriação de terras. Então, a necessidade de mudar constantemente fazia com que eles levassem com eles apenas o necessário.
Então, inclusive a agricultura, acredita-se que eles tivessem hábitos de povos agrícolas, mas por conta dessas migrações constantes, eles foram obrigados a ficar migrando e mudando, né? Então, eles viviam da caça, da pesca, da coleta, o material era o mínimo, então eles teciam pequenas tangas que os homens usavam, as mulheres fabricavam cestaria, esteiras, espécies de tipóias com as quais elas apoiavam as crianças, material como pontas de flecha, pontas de lança, outros objetos feitos de madeira. Então, são coisas que, devido à condição úmida, né, nós vivemos uma região muito quente e úmida, acabam se deteriorando. O que ficou? Material lítico. Esse material lítico encontra-se espalhado na região. Né, região de Serra dos Dourados e áreas ao redor. Só que as pessoas que elas não conhecem ou muitas vezes que não entendem, elas acreditam que aquelas peças, né, se não forem pontas de flecha exatas, que elas apenas são materiais que a natureza ela foi lapidando, enfim, não tem interesse em pesquisar ou resgatar ou entregar para uma universidade fazê-lo. Entendi. Ô, Margarida, e assim, de uma forma geral, então, como que tá a luta desse povo indígena, de uma forma geral no Brasil todo, né, para resgatar a sua cultura e para viver, né, em comunhão com os demais povos? No censo de 1990 do IBGE para o censo de 2000, nós tivemos um aumento muito grande na população indígena. Até foi uma surpresa para os órgãos, né, ligados à FUNAI e outros órgãos ligados a essas populações, porque houve um aumento realmente de número de pessoas. Hoje são aproximadamente 460 mil índios no Brasil inteiro. A maioria se concentra na região norte, né? E, de uma maneira geral, não só lá é mais forte por conta da quantidade de populações, mas no Brasil inteiro existe uma luta pela terra. Uma luta para que seja resgatada a cultura, uma luta para que eles tenham um espaço deles, né? Para que eles possam preservar costumes. Algumas coisas se perdem com o tempo, eles se identificam com o lugar de onde eles são. Então, existe a questão do cemitério, existe a questão das lendas, mitos, rituais, que estão ligados ao espaço mesmo, geográfico. E é uma coisa que muitas vezes nós não entendemos, né, em relação a essas populações. Quanto à cultura, nós temos hoje várias escolas, inclusive no Paraná, onde temos professores da comunidade lecionando, ensinando, nas séries iniciais do ensino fundamental, a língua mãe, a língua materna. Então, eles aprendem a língua indígena, o Guarani, o Caingangue, aqui no estado do Paraná, que são essas duas etnias que predominam, né? E depois, no ensino fundamental, séries finais, eles passam a incluir aí a língua portuguesa. Mas o aprender a língua materna faz com que eles resgatem uma série de aspectos da sua cultura. Tá certo, Margarida. Então, que eles continuem conseguindo cada vez mais conquistas, né? Certo. Assim como a gente também aprendendo mais sobre a cultura deles. É verdade. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Uma boa tarde para você. Boa tarde.